Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renda-se. Obrigada por estar aqui comigo hoje, assistindo e ouvindo mais um episódio. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Leonardo Mascaro, psicólogo e neurocientista. Ele é precursor do tratamento não medicamentoso, neurofeedback e autor de 3 livros. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz que a gente tenha conseguido te feliz trazer também. aqui, tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo. Muito feliz. E, Léo, eu queria saber hoje como você chega aqui. Chego sempre muito animado em poder falar de alguma coisa que me apaixona na vida. E sempre eu entendi que isso é meu serviço na vida. Né? É trazer um tipo de conhecimento que não só esclarece e posiciona, mas que, se bem aplicado, é um ferramental fantástico de transformação do mundo. Né? É muito bacana, né? Todo mundo fala tanto de propósito, eu acho até meio clichê, mas de fato a tua paixão, né, se transformou também no trabalho e ajuda tanta gente, tantas pessoas por aí, né? A gente tem, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas pouco falam, mas você tem que ter sentido e propósito na vida, né? E isso se você realmente encontrar isso funciona como um grande norte para a tua bússola interna, do caminho que você tem que seguir e do que você tem que fazer, né? Porque eu prezo muito a minha vida, assim, o fato de eu estar vivo, né? Isso é uma coisa que para mim é absolutamente sagrada. E eu quero fazer o melhor que eu puder fazer da minha vida, né? E quando você se confronta com essa coisa de sentido e propósito, aí, minha querida, você quer realmente que tudo que você faça tenha sentido e propósito, esteja atrelado ou de alguma forma orbite em torno disso. Porque o dia que eu sempre... Uma coisa que não é que me assombrava, mas que me preocupava, chegar lá na frente e ter olhado para trás e constatado que foi em vão. Que bom. Que foi um vazio, que eu não fiz e não cumpri com um sentido que eu acredito que, assim, somos todos vencedores, né? Por quê? Porque, cara, quantos espermatozoides foram lá disputar para uma chance? Então, assim, a gente já começa de saída. O fato da gente estar aqui vivo, a gente ganhou uma corrida lá atrás já de saída. E isso eu vejo isso como uma grande oportunidade do ponto de vista existencial, né? E então eu quero fazer o melhor que eu puder dessa oportunidade que eu tive para estar aqui, né? O mais legal é você fazer o melhor que você pode e ainda com isso ajudar o outro, que é o mais bacana. Não é legal? Isso é bem legal. Me fala uma coisa, o que te moveu a escolher o mundo da psicologia mesmo? Bom, é interessante isso, né? Quando você me convidou para essa entrevista, eu fiquei pensando, nossa, como é que seria, né? A gente tem isso tem a ver com o que a gente vai falar de como o tratamento funciona, mas a gente tem essa geração de cenários probabilísticos, a gente fica imaginando como será, como é que vai ser, né? Que pergunta virá, tal. E assim, eu lembro que eu devia ter uns 12 anos de idade e eu descobri que existia uma coisa chamada treinamento mental e meditação. E aí tinha um curso do Silva Mind Control mas eu azucrinei minha mãe. Quantos anos isso, mais ou menos? Então, eu tinha uns 12 anos de idade. Nossa! Eu azucrinei minha mãe para me levar, e era um curso que acho que era um fim de semana, você ia tal, ela me pegava, me levava de manhã e tal, fiz o curso, aprendi lá, foi o primeiro contato que eu tive, e aí realmente aquilo, aí na sequência eu já comecei a querer fazer tai chi,
Imagina. E aí eu comecei a, de fato, e no Tai Chi você tem o treinamento interior, são práticas de visualização em que você trabalha sistemas de força e energia do corpo, esse negócio todo. E eu comecei a fazer, imagina, eu ia sozinho, eu pegava o ônibus e ia. 14 anos de idade, era Um isso. moleque. Um moleque. Então, tanto que quando chegou lá nos 15, 16 anos, eu já meditava umas 2, 3 horas por dia. Gente! Então, e realmente eu entrei nisso, e isso virou um caminho mesmo na minha vida. A minha mãe na época ficou preocupada porque ela achou que eu ia virar algum tipo de monge. É isso que eu ia falar, coitada, a converter, pessoa vai virar um yogi. Entendeu? Porque eu acho que eu sou muito intenso nas coisas que eu faço e eu de fato mergulhei nisso. Uhum. E aí, enfim, e assim, para encurtar para a gente não ficar estendendo muito, mas foi aí que a coisa começou. E isso me deu aberturas internas muito importantes, que começaram a lançar luz sobre essa coisa de sentido e propósito. Uhum. E que começaram a, de fato, balizar o meu caminho na minha vida, né? E eu assim, a minha família paterna é só médicos. Tá. E eu fui ser ovelha negra porque eu fui fazer psicologia. Mas por que eu fui fazer psicologia? Porque eu não queria medicar ninguém. Eu não queria operar, não era isso que eu queria fazer. Na verdade, eu queria até carreira científica, entendeu? E tanto que eu, no primeiro ano da graduação, eu já estava enfiado no laboratório de psicologia experimental da USP, fazendo iniciação científica. Que massa. Então eu passei a minha faculdade fazendo também trabalho de pesquisa. E aí começa a abrir o caminho que me levou aonde eu estou hoje. Por quê? O trabalho em psicologia experimental na USP é essencialmente de base behaviorista. Que é comportamental, certo? Que é comportamental, é Skinner, é condicionamento. E condicionamento é a base neurofeedback. Então, eu me integrei num grupo que estava orientado pelo cara que era considerado o Skinner da era moderna, que era o Catania. E o Seidman, eram os dois, né? O Murray Seidman e o Catania. E ter a orientação desses caras nesse grupo, que a gente estava estudando para demonstrar a equivalência de estímulos. Eles eram cientistas. Oi? Os dois são cientistas, sim, tá? Sim. Nessa área, né? Uhum. Principalmente o Seidman, né? E isso me deu uma formação muito sólida nesta parte de condicionamento operante, né? Que é uma forma de aprendizagem com base na teoria do reforço, né? Então, no condicionamento operante, diferente do clássico, e já entrando um pouco nessas coisas todas que eu faço hoje, no condicionamento clássico é o que é o Pavlov lá, o cachorro do Pavlov. Então, o que é? Eu faço um pareamento de estímulos para que eu faça uma associação de eventos e assim eu forme uma vinculação entre eles e eu entenda que, por exemplo, o cachorro lá, toda vez que eu dou comida, eu toco a sineta. O dia que eu não dou comida, mas toco a sineta, ele entende o quê? Que vai ter comida. Vai ter comida, Isso é condicionamento clássico. Essa foi a sacada do Pavlov. No condicionamento operante, eu espero que o organismo, e no caso do neurofeedback você trabalha com o cérebro, eu espero que o organismo produza a atividade que eu estou querendo, para eu marcar para ele e dizer, é isto que eu quero. Portanto, que eu acho que é importante, dentro de tudo que nós vamos estar conversando, as pessoas entenderem
que neurofeedback não tem estímulo. Neurofeedback não tem estímulo. Você tem simplesmente a sinalização sonora e visual marcando quando a atividade produzida está dentro do que era esperado ou não. Tá. Seria tipo uma reeducação do cérebro. É uma reeducação. É uma reeducação. E aí, voltando à história, mas é uma reeducação, que acho que é importante esclarecer, porque é por isso que se usa a leitura eletroencefalográfica, porque você tem que ler em tempo real a atividade neurológica. Em tempo real pra você ter uma ideia, o equipamento lê uma taxa de 1024 amostras por segundo. Entendeu? Por quê? Porque o cérebro opera em centésimo de segundo. Eu tenho que estar em milésimo de segundo para eu ter tempo de ler o que está sendo produzido e comparar com métricas de neurotipicidade, que são os tais Z-scores, e marcar para esse cérebro quando ele produz algo que está no range de neurotipicidade, de saúde. Qualquer coisa fora disso, eu não dou sinal. Tá. Dentro disso, sim. E para você ter uma ideia que o negócio é complexo, isso acontece quando você monitorando uma rede, você pode estar monitorando de qualquer coisa em 300, 400 a 1.500, 2.000 variáveis, sendo lidas 1.024 vezes por segundo, quando 40% disso, por 1/4 de segundo, 250 milissegundos, apenas e tão somente na circuitaria que eu estou monitorando, produz a atividade que eu estou querendo, só e tão somente quando essas condições todas são respeitadas, eu dou o sinal. Quando não, não. Então o cérebro, que são 84 bilhões de neurônios, com uma média de 10 mil conexões por neurônio no córtex. Então são trilhões de conexões. Quando isto aqui, que é um supercomputador, que é voltado à aprendizagem, detecção de padrão, quando isso aqui detecta, que é com ele, 2, qual é a regra que está em jogo, e ele consegue circunscrever, isolar qual é a área, qual é a circuitaria que está sendo monitorada e em treino, porque ele começa a testar. Na hora que ele entende que é com ele fala, que história é essa? Porque imagina, nunca na tua vida teu cérebro experimentou isso, que é o quê? Ele tem algo no mundo que está observando ele, não aquilo que ele produz como resultado da atividade dele, que somos nós. Claro. Porque a gente habita o mundo se o cara for muito bom, 1/10 de segundo, né? Consciência. Então, 10º de segundo é o que a gente usa. Se o cara for muito bom, 10º de segundo, segundo, minuto, hora, dia, ano, é aí que a nossa consciência opera. E nós estamos falando de eventos que constroem isso aqui. Então, no arranjo como essas coisas estão organizadas, que se elas não estiverem devidamente organizadas, e aí entra o conceito de desordem, né? Porque a gente não fala de... transtorno. Você fala você desordem, pode falar de transtorno, né? Ou desordem, mas não doença, porque doença... As pessoas não, é doença mental. Não, não é doença mental, é desordem ou transtorno mental. E, na verdade, nem isso exatamente. Na verdade, o correto hoje, dentro de todo o entendimento que se tem na área, é desordem neurocomportamental. Porque hoje se entende claramente que isso está atrelado a descompensações funcionais da atividade neurológica. Então, é sistêmica a coisa? Tá bom. Mas por que eu não digo doença mental? A gente falou sobre isso. Porque é um evento único, tem que ter um único fator etiológico para ser doença. Então, por exemplo, se eu estou gripado, é o vírus da gripe, eu estou doente. Tá. Na desordem... Não tem isso. Não tem isso. Entendi. E aí, eu estou me estendendo um pouco, mas só para fazer esse todo ter sentido, o cérebro, então, ele detecta isso, ele tem a capacidade de detectar isso, que está em curso, e quando ele testa para ver se aquilo, e são os tais cenários probabilísticos que ele está gerando, ele vai testando hipóteses. Na hora em que ele testa,
o certinho. E ajusta dentro daquilo que está sendo pedido, ele produz a atividade e o sinal, e é por isso que tem que ser instantâneo, é dado, é uma enxurrada de dopamina, porque é codificado como acerto. Aí este cérebro se volta para esta atividade e passa a buscar produzir ativamente mais daquilo que a gente está querendo na região que a gente identificou como portadora da descompensação e que justifica a sintomatologia que está levando a pessoa ao sofrimento, seja ele qual for. Não, gente, eu acho incrível. A gente tem que contar aqui, né? Você é o único médico, psicólogo, não é médico, né? É psicólogo na América Latina que tem esse certificado do neurofeedback, né? Para dar formação na área, né? Pela BCIA, que é o órgão que regula a prática de neuro e biofeedback no mundo, né? E hoje você é o principal, acredito eu, psicólogo que cuida desse tratamento, que oferece esse tratamento aqui no Brasil hoje em dia. Porque esse caminho, isso vai denunciar a idade, né? Mas fazer Tem o quê? problema. Não, eu tô com 57 anos. Tá ótimo. E quando eu comecei, era uma coisa assim, isso era uma coisa muito de meio acadêmico e muito de laboratório, o condicionamento operante, voltando lá atrás, então eu acabei trilhando esse caminho, e quando você olha para trás, tudo parece fazer sentido, mas na hora que você está trilhando, você nem percebe. Você não percebe, né? Então, assim, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro contato com neurofeedback através de meditação também. Então, isso que eu queria entender. Como foi esse primeiro contato? Então, porque aí eu estava tocando a minha pós na USP e eu sempre amei ler e eu estava na livraria, numa livraria e eu na cultura do shopping Vila Lobos na época. E aquilo era imenso. Você lembra? Lembro. E eu sempre ia na parte de neurociência, porque na época a internet não era... Como é hoje, né? Então, assim, você agora usava você internet... Eu entreguei. Então, a internet, eu lembro, pra você ter uma ideia, eu estava no laboratório lá da psicologia experimental, que lá com a minha orientadora, a Dora Ventura, que era ela foi junto com o professor Mena Barreto, ela professora titular da psicologia experimental e ele também lá do Instituto de Biologia, juntos. Eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma formada pelo Núcleo de Neurociência e Comportamento da USP, que estava abrindo, era um negócio novo, essa coisa de neurociência, porque isso ou entrava em biologia... Então é super recente, né, a neurociência, querendo ou não. Nós estamos falando de 30 anos. É muito recente. E aí, eu lembro, eu só mencionei isso porque a gente falou de internet, então eu lembro quando ela junto com outro professor lá do departamento, foram no laboratório do Mena para aprender a usar e-mail. Nossa! Sensacional. Sensacional. Né? Uhum. Então, mas enfim, aí eu estava lá na livraria e eu me deparo com um livro. Olha, e essas coisas do destino. Era para ser, né? Era para ser. Porque foi o único exemplar que veio para a América do Sul, até onde me consta. Nossa. Que era o livro da Anna Wise, que trabalhava com meditação por biofeedback de ondas cerebrais. Biofeedback de ondas cerebrais, EEG, Operant Conditioning, EEG Biofeedback, é neurofeedback. Olha. Você já fazia outros tipos de meditação, esse para você é uma novidade. Mas não era, mas veja, eu estudava, já estava estudando essas coisas, não exatamente neurofeedback, mas eu estava envolvido com neurociência. E aí eu pego esse livro na mão. Aí quando eu começo a ler,
Mas 3 meses depois, acho se muito, porque isso era final do ano, eu estava nos Estados Unidos começando minha formação com ela. Olha. Você foi estudar com a própria Amy? Ana Wise. Fui e ficava lá em San Rafael, na Califórnia, na Bay Area. E para eu conseguir, olha, eu tive de sambar e pedalar muito, porque era assim, ó, eu tinha que estar lá, tinha vezes que em nem 3 semanas eu tinha que estar de novo lá. Ah, então você não ficou eu lá, não fiquei você lá, voltava. eu fiquei para isso aí sim, e foi assim, foram 2 anos indo para os Estados Unidos, assim, como que ia ali tomar um café, sabe? Meu como Deus. é que é? Então, cansativo, estudando, super, fazendo... e assim, e eu acabei fazendo parte da última turma que ela formou em vida. Olha. Então, você vê como é, né? E aí, você vê, uma coisa leva a outra, vai engatando, né? Sim. Eu já estou começando a estudar neurofeedback com fins ao tratamento de desordens, porque a meditação eu usei durante muito tempo como promotora de insight em terapia quando eu atendia como psicoterapeuta. Mas a meditação ela tem uma outra componente que é muito interessante, que se você souber trabalhar, e tendo a metodologia, a tecnologia para isso, para você desenvolver alta performance. Só que quando eu comecei a estudar isso aqui, eu entendi que muitas das condições, como depressão, déficit de atenção, algumas condições, se deviam a excesso de teta. O que seria isso? Teta é uma das frequências, uma das taxas de transmissão em que o cérebro opera. Você tem delta, teta, alfa, beta, fast beta, high beta, gama, e vai delta 0,5 a 3,5 Hz, teta 4 a 6, alfa 7 a 14, beta 15 a 18. Seria energia, assim. Os neurônios, eles se comunicam por pulsos, né? Quantos pulsos de informação eu estou recebendo e soltando, né? nas sinapses. Sim. Então, veja, os circuitos neurológicos operam dentro, e por isso dá origem a ritmos. E é por isso que o EEG sobe e desce. Tá. Você tem despolarização das células para você poder ter a transmissão, né? E aí, teta é uma frequência que você procura treinar e produzir mais junto com alfa para a meditação, porque as pessoas têm a ilusão de que meditar é entrar em alfa. Isso ficou não existe, até gente. hoje. Isso é assim, é um erro. Alfa, se você estiver lá de olho fechado, você só produzir alfa, você vai ficar com assim, muita produção de imagem, de sensações e tudo, mas isso não está ancorado em coisas que levam a um crescimento ou a uma busca de significado, essa coisa toda. Isto tudo, significado, sentido, propósito, tal, está em teta também. Só que teta tem um problema. Também quando você tem desordens, você tem porque o neocórtex ele tem uma característica de contenção das frequências mais lentas, são produzidas em estruturas mais internas do cérebro. E quando você tem alguma deficiência, alguma desordem, você vai ter como se essas áreas elas não funcionassem adequadamente, há escapes. E aí o que você vê? Excesso de teta ou delta. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que se eu treinar alguém que está num quadro depressivo ou
ou num quadro de déficit de atenção, dependendo, evidentemente, da atividade que ele está produzindo, e dependendo se há ali esse teta excessivo, você pode levar, na verdade, a uma agudização do quadro. Olha. E aí, isso me colocou para refletir. Uhum. E nessa época, eu estava nos Estados Unidos e uma colega minha, americana, virou para mim e estava tendo um congresso lá e falou, olha, tem uma mulher que é fantástica e ela vai fazer uma palestra, você vai comigo. Eu nem fazia. Na verdade, a Ana White já tinha falado dela e falou assim, enchendo a boca e falando, essa mulher é fantástica, tal, e a gente ouviu na turma lá, mas aquilo ficou, e eu nem liguei os fatos. E nisso, ela me arrasta para lá, e era a Margaret Ayers. Quando eu sentei, que eu assisti aquilo, tudo isso que eu estou contando... Fez sentido. Fez sentido. E aí lá estou eu fazendo formação com a Margaret Ayers também. Você não parou de estudar, você não para, né? Isso porque aí, isso estamos falando 2000 e... Putz, ela pega e ela foi a descobridora do que ela chamou de assinaturas eletroencefalográficas das diferentes desordens. Então, depressão tem um tipo de desenho de onda eletroencefalográfico, déficit de atenção outro, dislexia outro, e você tem que saber onde olhar essas coisas. Essa parte para mim é a mais fascinante. Que o seu diagnóstico, na verdade, não é um diagnóstico baseado no que o outro está te falando. Você, de fato, consegue enxergar isso no cérebro. Então, o seu diagnóstico ele é preciso e perfeito. Objetivamente você consegue ler. Né? E, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que falar sobre esse tratamento para todo mundo, as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de tratamento. Já, né, quantas pessoas são medicadas de forma isso, equivocada, verdade, né? Isso, na verdade, é um game changer, né? Sim. Porque você sai, e isso foi reconhecido pelo próprio Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, já há mais de 10 anos, isso em 2012, que o Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos deixou de patrocinar pesquisa em cima do DSM, que é um manual diagnóstico em psiquiatria que vai em cima de sintoma. Todo ele é construído em cima de sintoma e passou a desenvolver um programa próprio, que é o Research Domain Criteria, que é a pesquisa em domínios cognitivos, em critérios para domínios cognitivos, que cruza com exatamente a circuitaria neurológica que está envolvida em cada um desses domínios. É isso que em cima disso que eles estão hoje. Que faz muito mais sentido. Pois né? Porque sintomas, até hoje em dia com a internet, a gente lê, tem milhões de sintomas, você começa a dizer, você se enxerga em tudo ali, né? Então, assim, isso não dá condições de diagnosticar 100% ali o que você tem, né? Você tem não sei quantas possibilidades combinatórias, por exemplo, você diagnosticar depressão, você parte de, acho que são 17 ou 18 possibilidades que tem lá listadas e ainda pode ter a combinação dentre elas. Quando você olha objetivamente o que o cérebro está produzindo, muda completamente a história. Porque, veja, se eu pegar, por exemplo, deficiências atencionais, que é super comum, né? Por quê? Porque qualquer descompensação no cérebro, por exemplo, se você tiver um quadro de ansiedade, se você tiver depressão, se você tiver dislexia, me diga se você vai ou não ter dificuldades de atenção. Claro que você vai. Claro que sim, é uma consequência já. Então, como é que você separa esse joio do trigo? Sim. Né? Como é que você faz esse divisor de águas? Porque aí você tem que olhar para o conectoma humano, que é toda a fiação, vamos chamar assim, que constrói esse cérebro e que está organizada em redes, tanto estruturais quanto funcionais. Entendeu? Que tem alta correlação de atividade entre isso tudo está mapeado.
Então, isso tem nome hoje em dia, cada uma dessas redes. Você tem a rede da saliência, você tem o sistema frontoparietal, você tem a rede neural em modo padrão, tem várias redes. Tem o sistema frontal límbico, de modulação de áreas límbicas a partir... São vários circuitos. Então, você tem que fazer um mapeamento de estudo e entender exatamente, dentro daquilo que você está observando, e aí a importância dos Z-scores, porque eles te dão uma parametrização frente a um cérebro ideal, que vem o quê? De levantamentos populacionais de pessoas que não têm queixa clínica, que passaram por exames neurológicos, psiquiátricos, neuropsicológicos, foi considerado ok, entrou para compor aquela base cuja média serve de referência para você comparar. Os scores, gente, são pontuações, né? São métricas de dispersão estatística, que são os desvios padrões na estatística. Tá. E aí, o Z-score neurofeedback, que é o que eu faço, que é neurofeedback por Z-scores, ele é calcado, então, em estatística bayesiana, que é essa estatística da distribuição normal. É a curva, o bell curve, é aquela curva em forma de sino que me dá a distribuição de uma população. Por exemplo, se eu estiver falando de estatura e eu tiver em menos 3 desvios padrões, eu estou falando de menos de 1% da população que produz. Menos 3 desvios padrões, estou falando de um anão. Tá. No vai zero, definindo, isso vai definindo. isso vai, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ela faz assim. Por que ela faz assim? Porque o grosso da população tá lá em cima. Está aqui em torno dessa média. Então, para o brasileiro, qual é a média? 1,70 m, acho que ainda é hoje, vai estar aqui no zero. Mas se você pegar um pivô da NBA, ele está lá em mais 3 desvios padrões. Então, isso me dá uma medida muito clara do quão fora ou dentro aquela atividade está em relação ao que deveria. Tá. E explica muito as dificuldades, juntamente, claro, com aonde isso está colocado, que tipo de descompensação está envolvendo, o sintoma que a pessoa está trazendo. E aí sim, eu olhando para isso, junto com o sintoma, eu tenho condição de fazer uma asserção de qual é exatamente a condição em que a pessoa se encontra. Isso é fantástico. Eu até perguntei para você mais cedo, eu falei assim, como que a gente resume de uma forma fácil para o leigo o que é o neurofeedback? Você falou para mim assim, é a fisioterapia do cérebro. Eu achei isso fantástico. Então assim, logo em seguida eu te perguntei, então quer dizer que a gente consegue rewire, tipo, o nosso cérebro com o tratamento de neurofeedback? Reconfigurar esse rewire para o pessoal que está em casa, né? Que é engraçado. Porque é muito comum usar na neurolinguística, né? E tá certo. Mas que eu leio muito sobre isso, viu? Sim. Muito. Mas só para o pessoal entender, na verdade, o nosso cérebro, a vida, vai esculpindo a forma como... Tudo são circuitos neurológicos, o cérebro é um supercomputador biológico, né? Em que essas redes são ultra complexas, ultra sofisticadas, são bilhões de conexões que estão ali sendo esculpidas pelas experiências que cada um vive. Por isso que gêmeos idênticos não têm cérebros idênticos, porque cada um vive experiências diferentes. Claro. Né? Então, eu tenho como promover, do mesmo jeito que a vida esculpe, né? Porque o cérebro vai aprendendo e esculpe, e uma vez que essa atividade que está sendo esculpida passa a ser adotada, isso se torna um padrão. Muito bem. O cérebro, por um mecanismo evolutivo, os padrões, eles se perpetuam. É o quê? As conexões vão ficando mais parrudas aqui e os outros caminhos neurológicos não conseguem competir com esse aqui. E é por isso que isso aqui é adotado. Então, quando a gente... Desculpa te interromper, só para... Quando as pessoas criam padrões, o cérebro cria esse padrão, ele entende aquilo como uma coisa normal dele e passa a funcionar assim. Mas você consegue alterar isso. Mas aquilo passa a operar como
determinando como vai se dar esse funcionamento naquele circuito, naquela área, naquele caminho neurológico, enfim. Uhum. Uma vez que isso se instala, a única tecnologia de fato, não de supressão disso, Tá. porque a medicação psiquiátrica ela tem característica não corretiva, mas supressiva. Tá. E Ela não resolve, ela só dorme. Atenua a amplitude do sinal, que é o que está atrelado à produção de sintoma. Mas ela não corrige isso aqui. Prova é que se ela corrigisse de fato, as pessoas não precisariam ficar tomando a medicação. Tá. Para eu mudar isto, eu tenho que entrar na dimensão temporal em que isto aqui está operando e fazer uso do mesmo mecanismo que a vida fez para este cérebro ter a oportunidade de enxergar isto aqui e atuar sobre isso, que está entranhado, vamos dizer assim, no próprio funcionar dele. Então, a partir do momento em que eu entro nessa dimensão temporal e dou para esse cérebro, qual foi o primeiro equipamento de neurofeedback, não, biofeedback da história humana? Ai, não sei. Vou te dizer. Me fala. O espelho. Olha. Sim. O espelho me dá informação em tempo real de como é que eu tô. Então, eu olho lá, eu vejo se estou bem ajambrado, não, me ajusto e essa coisa toda. Num certo sentido, é o que o cérebro é o que eu estou dando para o cérebro. Eu estou dando para ele um espelho perfeito da atividade dele, com um balizamento dos score, para dizer da adequação ou não daquilo que eu estou mostrando para ele e está produzindo. Uau. E a partir disto, a partir do momento em que se estabelece exatamente essa relação, em que este cérebro detecta que aquilo que eu estou mostrando para ele, sinalizando, é a atividade dele, e ele passa a fazer uso desta sinalização para promover as mudanças. Por que que ele faz isso? Porque a partir do momento em que ele identifica que isso está acontecendo e ele testa os tais cenários probabilísticos que eu falei, e ele finalmente produz aquilo que é o que eu estou querendo que ele produza, e o sinal é dado, porque ele vai tentando, né? Primeiro ele vê que tem um som no ambiente, e ele fala, que história é essa? Porque a nossa distância para um rato é 3% genética. Só? Então a gente é um bando de ratazana crescida, a gente entrou, aconteceu, passou, eu já tô, opa, o que é, tal. A gente é assim, né? Então, no momento em que você está com uma touca de leitura eletroencefalográfica na tua cabeça, ligada no equipamento de leitura eletroencefalográfica, que está ligado num computador, e desse computador sai um som, o que você acha que teu cérebro está fazendo? Que som é esse? Sim. Porque esse som não acontece uma vez, ele acontece daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque esse som está marcando a produção, até esse momento, de uma atividade espontânea. Mas, conforme eu gero interesse, e esse cara começa a gerar, primeiro a checar se aquilo tem a ver com ele. E quando ele confirma e testa, e o sinal é dado, porque aí é codificado como acerto. Você recebe um código de que acertou? O sinal. Tá. É o sinal sonoro. O sinal sonoro. Você ouve esses sinais, é isso? Porque é assim, numa desordem, né? Alguma rede que está descompensada, ela não fica todo o tempo descompensada. Ela entra e sai, mas ela fica mais aonde não deveria do que aonde deveria. Tá. O que eu tenho que fazer? As curtas janelas temporais em que ela produz algo que nem que não alcance o que deveria, mas que vá na direção do que deveria, o equipamento tem que ser sensível o suficiente e rápido para captar isso aqui e mostrar para esse cérebro isso, que é o quê? O som. Eu marco por som quando esta atividade que eu estou querendo é produzida. Então, no começo, ele produz eventualmente. Tá. Mas isso não é contínuo. Não é contínuo, né? Então, quando você vê que o cérebro
realmente entrou em aprendizagem, ele começa a pontuar mais. Por quê? Porque ele ativamente começa a produzir mais daquela atividade. E aí vira, tipo, o novo padrão. E aí você vai treinando essas conexões que passam a... O próprio cérebro passa a buscar reconfigurar esta atividade para buscar produzir mais daquilo que eu estou pedindo. E nisso ele vai fazendo essa modificação. É o mesmo mecanismo que a vida usou, que ele foi paulatinamente até aquele padrão se instalar, eu vou usar para que um novo padrão se instale. Uhum. E uma vez que isso se instala... Isso que eu achei fantástico também. Você não volta. Não volta. Porque isso é adotado e defendido da mesma forma que o padrão de patologia era. Então, assim, para pessoas que estão ouvindo, que nunca ouviram falar desse tratamento, uma pessoa que tem uma depressão profunda, Sim. E ela vai lá e faz o neurofeedback com você, você reajusta esse padrão ali, ela não precisa mais tratar isso com químico. E vamos deixar uma coisa clara, porque explicando assim, parece que parece é de uma simples, hora para né? outra. Não é. Isso é, assim, meses de trabalho e leva tempo, porque nós estamos falando, imagina, qualquer circuito mais simples, são milhões de conexões. Uhum. Assim, eu falei, são 84 bilhões de neurônios, 10 mil conexões por neurônio neocórtex. Sim. É um negócio impensável. Então, aquela circuitaria que você está treinando, são milhões de conexões que tem que se reconfigurar aqui para buscar produzir um output diferente. Isso leva meses. Sim. E você vai repetindo a avaliação mensalmente e você vai constatando a mudança da atividade, objetivamente. Deve ser lindo para você, que entende o que você está vendo. Mas o mais tá resolvendo. O mais bacana é que sim, principalmente com criança que não chega para mim com desordens de neurodesenvolvimento, né? Crianças que estão com 3, 4 anos ainda que não começaram a falar. Quais são as desordens que você consegue tratar? Então, eu vou dizer, mas só para a gente fechar isso aqui para o pessoal em casa, conforme você vai vendo isto aqui ajustando e a gente vai avançando e você vê nos exames, você começa a ver o paciente relatar, melhora. É par e par. Então, quando você chega lá na frente que isto aqui realmente mudou e não tem nem como você querer voltar, entendeu? E é fantástico, porque isso é uma aprendizagem que consolidou. E a partir daqui está adotada. E a partir daqui, então, se perpetua para a vida. Então, as condições que se trata são... Dentro dessas questões de desenvolvimento, você tem desde autismo, dislexia, apraxia da fala, questões... Você falou de déficit de atenção, né? Sim, dentro das desordens, aí, sim, também déficit de atenção, depressão... tudo que for neurológico, você me explicou. Tudo que for, o que eu falo que neurofeedback não trata, e porque normalmente isso envolve questões estruturais no cérebro também e tudo, são as condições de como psicoses ou esquizofrenia, esse tipo de coisa, não serve. Neurofeedback não é ferramenta para isso. Tá. Mas se você estiver falando até de insônia, fibromialgia, quadros de enxaqueca, toque, ansiedade. Tudo que a gente tem hoje, né? Tudo que o ser humano está cheio hoje. Aquilo que eu brinco que faz parte dos normóticos. Uma pergunta, e se a pessoa for diagnosticada com mais de uma dessas coisas, consegue tratar tudo ou você tem que ir de uma a uma? Não, o treinamento, ele pode envolver 1.500, 2.000 métricas neurológicas sendo treinadas em tempo real. 1.024 amostras por segundo, quando 40% desse agregado que está sendo amostrado 1.024 vezes por segundo, agregado 2.000 métricas, vamos lá,
está sendo amostrado 1024 vezes por segundo. 40% disso, por 1/4 de segundo, produz a atividade que eu estou querendo, eu dou o sinal. Quando não, não. Então, eu posso estar treinando algumas redes simultaneamente, sem dúvida. E é no conjunto que você não tem você tratar exclusivamente, é no conjunto que você vai operar. Então, no final, a vida da pessoa melhora em vários âmbitos, né? Porque o funcionamento como um todo do cérebro, porque pensa o seguinte, além de tudo, você tem mecanismos compensatórios. Quando você tem uma descompensação dessas, uma alteração funcional como essa que a gente está descrevendo, que leva, por exemplo, a uma deficiência atencional, um quadro depressivo, enfim, você normalmente vai ver mecanismos compensatórios que levam a outros sintomas também. Muito interessante. Então, esse ajuste ele vai acontecendo sistemicamente. O cérebro ele vai fazendo esse ajuste, porque a atividade naquela rede também ela se reflete na atividade de redes que são atreladas muitas vezes a funções na qual ela está envolvida. Então é um negócio super complexo, né? Gente, não, eu sou apaixonada por esse assunto, né? Eu não te trouxe aqui à toa. Realmente, quando a gente estava falando de rewiring e tal, que você explicou para o pessoal que está ouvindo o que significa mesmo, eu leio muitos livros daquele Dr. Joe Dispenza. Sim. Mas ele fala de uma forma, isso nem estava aqui no roteiro, mas assim, ele fala de uma forma como se qualquer um de nós fôssemos capazes de fazer isso com alguns exercícios, com algumas, ele deixa aquilo... Eu acho fácil demais. Acho que se todo mundo só fizesse a meditação que ele fala e respirasse da forma que ele fala... Estava resolvido. Estava resolvido. Eu não acho que seja muito assim. Não é. Não a é, realidade, né? quando você se defronta com esses quadros que são reais, né, de pessoas que vêm de 20, 30 anos com um quadro depressivo, de pessoas que têm quadros de ansiedade e pânico, que aliás é interessante, né? A diferença entre ansiedade e pânico, que a gente entende, né? Eu não entendo. Então, ansiedade é só uma aceleração indevida de áreas frontais, dorsolaterais e motoras aqui do hemisfério direito. Isso é ansiedade por definição. Você produz um tipo de atividade na onda de fast beta, high beta, ali. Quando isso compromete estruturas do tronco cerebral, que é onde você tem o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, simpático ativação, parasimpático relaxamento, e é este cara aqui que regula as nossas vísceras, aceleração de um ritmo cardíaco ou não, os movimentos peristálticos, o que você quiser. Ele regula tudo. É esse cara aqui. Quando você tem uma trava de simpático, porque, de novo, você vai treinando tudo isso, né? Todo quadro de pânico começa como uma ansiedade, mas a pessoa vai ficando de tal forma resposta autonômica junto, que ela começa a treinar o sistema nervoso autônomo a ficar sempre em simpático, que é o de ativação, não parasimpático de relaxamento. Aí ela começa a desenvolver insônia, por quê? Porque ela não consegue desligar, ela não consegue relaxar. E aí... Ela vai no auge do... E aí, quando isso aqui trava, que isso aqui você tem... Literalmente, você está com uma trava de simpático e você tem o quadro de ansiedade que, somado com isso aqui, aí isso aqui vai produzir o quê? Taquicardia, sudorese, respiração rasa, que é o que, junto com a ansiedade, leva ao pânico. O que as pessoas normalmente que têm pânico, e minha mãe é uma pessoa que tem pânico e sofre com isso há muitos anos, ela tem alguns comportamentos que eu já ouvi outras pessoas que também passam por pânico têm. Parece que ela vai morrer, a sensação é que ela vai morrer. E outro, é um comportamento repetitivo de movimento.
de ir para frente e para trás. Isso é tudo por causa dessa trava? A primeira parte. A segunda parte é por conta... normalmente, quando você vê esse padrão motor, é porque você está com exatamente a resposta. Eu falei áreas motoras e parietais. Isso vai ganhando corpo no cérebro e vai invadindo também áreas parietais. Tá. E aí essa aceleração aí leva a insônia, aí leva a inquietude, restless legs, né, pernas Sim, as pessoas não inquietas. param. Aí você começa a entender os diferentes diagnósticos, como é que eles são construídos no cérebro. A gente falando assim de medicamento, né? Eu falei, você explicou aqui que o medicamento, ele praticamente, não foi a palavra que você usou, mas você falou assim, ele pausa, né, aquilo ali, ele não trata. Não é que ele pausa, ele suprime a expressão daquela desregulação. Então ele dá um alívio no sintoma porque ele atenua a amplitude desse sinal. Mas quando você olha no EEG, a assinatura eletroencefalográfica ela não mudou, ela simplesmente ficou atenuada. Tá. E aí você sabe que ali é medicação. Então, aí mas qualitativamente não mudou. Entendi. Ou seja, a pessoa não saiu da condição. Sim. Ela só está com Parou sintoma... de tomar um remédio, Claro, aí volta. Sim. E aí a gente está falando também de outras coisas, que Inclusive, desculpe, eu Claro. tenho um capítulo num livro nos Estados Unidos que eles me convidaram para escrever, e eu escrevi, que em que eu mostro exatamente isso quantitativamente. Sem medicação e com medicação tem o gráfico mostrando a mesma atividade medida. Então é tudo comprovado cientificamente mesmo, Sim. fatos e dados de que, de fato, o neurofeedback em si, ele transforma o teu cérebro. Em palavras curtas e grossas. Eu procuro tomar muito cuidado com essa coisa do transforma, porque o transforma em português ele tem uma sensação quase como se você ganhasse um cérebro novo, não é isso? Aonde você tem algumas deficiências ou comprometimentos funcionais, sim, a gente tem condição de dar a este cérebro o suporte necessário para que ele opere as mudanças e passe a operar dentro do que seria o funcionamento neurotípico. Perfeito. Para a gente fazer o tratamento, você falou que normalmente quando os pacientes começam, que eles estão usando algum tipo de medicamento, você começa o tratamento, mas você não tira de imediato, você não né? pode. Por quê? Vamos lá. O caso do antidepressivo. Quando um quadro depressivo começa a se instalar, uma das coisas que acontece é uma falha na sinalização executiva desta região frontal dorsolateral, que tem que dar, enfim, que é a diretoria. Numa fábrica, a diretoria deixa de dar o comando para o chão de fábrica, áreas límbicas de processamento emocional, do que elas deveriam estar fazendo. Isso aqui começa a ficar, vamos dizer assim, é como uma biga sem cocheiro, né? E a pessoa começa a experimentar labilidade emocional, estados cada vez mais amplificados e depressivos, que aí entra a questão de rede neural em modo padrão. Tem coisas ali acontecendo que vão levando, então você começa a ter processo ruminativo, né? E a ruminação é de fato a porta de entrada para a depressão. E aí no meu último livro eu mostro exatamente as estruturas e como a deficiência em certas estruturas ali, gírio do símbolo subgenual, essa coisa toda que passam a não operar adequadamente para você ter essa sinalização e você começa então a entrar nesse funcionamento. A medicação, só para a gente não estender na parte mais técnica, mas a medicação ela entra dando esta sinalização que o teu dorso lateral do frontal direito está deixando de fornecer. Tá. O que acontece? Se eu começo a entrar com a medicação e isso aqui está recebendo a sinalização e o equilíbrio,
que esse cara aqui, que já não estava trabalhando direito, passa a fazer? Dorme. Tipo, Tipo sai de isso, férias, né? Tipo isso. Então ele passa a atrofiar, porque ele opera cada vez menos a atividade. E aí eu criei uma coisa chamada dependência química, porque se eu tiro a medicação, quem é que ajuda isto aqui a produzir, a ficar dentro de parâmetros que deveria? Então, o que eu tenho que fazer? Quando começo o tratamento, eu tenho que voltar a treinar o meu dorso lateral do frontal direito e outras estruturas e redes a produzirem o que deveriam, isto aqui ter o suporte necessário, e quando eu vejo tudo isso voltando a operar, aí é o momento em que, nos exames aparece, você vê isso, e aí é o momento em que eu falo, olha, agora você vai conversar com o seu psiquiatra e nós vamos iniciar um processo de desmame. E quem conduz o desmame é o psiquiatra. Né? Aí isso são meses de desmame, pra você ver como é sério o negócio. O tratamento de neurofeedback, ele varia de acordo com o diagnóstico da pessoa? Ou Sem tem dúvida, um tempo... Não, cada protocolo é absolutamente pensado, desenhado em cima da realidade neurológica daquele indivíduo. Então, se você tivesse uma irmã gêmea, chegassem as duas lá Seria com a diferente. mesma queixa clínica, não necessariamente, e com certeza não seria o mesmo protocolo. E tem uma média de tempo ou não? Dependendo, né? Mas assim, em média, nós estamos falando entre 10 meses e 1 ano e meio de trabalho. Que é muito pouco para quem vem sofrendo Há anos, há né? anos, As né? pessoas quando falam, mas tudo isso, eu falo, meu Que Deus tudo do isso, céu. gente? Você está tomando Puxa remédio há 20 vida, anos. então, você tem essa expectativa com os outros, onde você tem ido? A gente passa a vida inteira indo no psicólogo, no psiquiatra, né? E nunca chega a Claro que um uma paciente cura. neurológico, por exemplo, que também eu trato, e aí, assim, quem encaminha há muitos anos para mim é o Dr. Carlos Altieri, do Sírio, neurologista, e encaminha porque ele vê os resultados. Isso que você estava falando, só para a gente levar para o pessoal que está ouvindo. Ele encaminha para você paciente, exemplo, de um acidente, pararam de andar, alguma coisa assim, AVC. Traumatismo crânioencefálico, são condições em que a pessoa chega com sequelas motoras, às vezes de fala, e com neurofeedback, sim, você consegue recuperar. Então, isso Mas é interessante, isso é um mecanismo que vale a pena a gente falar, porque é o seguinte, quando você tem um trauma, a primeira coisa que o cérebro faz é isolar a área do acometimento por GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Uhum. E ao mesmo tempo, os ventrículos internos, no parênquima, as paredes internas, elas são povoadas de células-tronco. Elas entram em divisão e começam a migrar para recompor a malha do que foi perdido. Mas aí você pergunta, bom, mas se isso acontece, por que a pessoa não fica com sequela? Tá certo? Uhum. É justamente porque, conforme esse pessoal chega, eles vêm de áreas límbicas. As áreas límbicas é o famoso teta, com 4 a 6 Hz. Tá. Quando eles chegam aqui, a leitura que você tem é de delta, que é fruto daqueles neurônios que sobreviveram ao acometimento, mas ficaram débeis. Estão produzindo 0,5 a 3,5. E eles estão isolados, eles não estão tendo modulação de atividade. E teta, que são esses neurônios neonatos, que estão chegando num ambiente em que eles não têm um mestre de obras, esse pessoal aqui, para, nessa construção, saber o que eles têm que fazer. Então você vai ter uma leitura que é caracterizada por delta e teta em altíssimas amplitudes, porque isso aqui vai ganhando, conforme eles vão chegando e vai recompondo, isso aqui vai aumentando a amplitude. As áreas vizinhas estão registrando isso, falando isso aqui ainda é problema, e mantendo isso aqui isolado.
Porque protege, Então, esse isolamento isso ele está, entende que protege. a característica funcional do cérebro é beta, high beta, gama. Nós estamos falando de 15 a 400, isso aqui está em meio a 6. Muito baixo. Muito baixo, muito lento. Por isso a pessoa, por exemplo, se pegou a área da fala, oi, tudo bem, como tá? Quando Porque consegue. de fato está em câmera lenta. Porque eu já peguei casos da pessoa chegar, ela mal e mal consegue articular. E aí, conforme você vai tratando, que você vai treinando isto aqui a produzir o que deveria, frente a essas métricas, as áreas vizinhas vão registrando a mudança, o firewall de isolamento começa a baixar e começa a ter integração. E aí você começa a ver a pessoa retomando a função. Uma pergunta, e para quem Mas já nasce com algum problema? Você entendeu por que isso de fato é uma fisioterapia? Sim. Você está treinando, né? Você está treinando. Uma pessoa que já nasce com alguma deficiência, alguma coisa, existe uma forma de tratar ou não? Sim, Também. dependendo, claro. Não é para tudo, não é todos os casos. Mas assim, quadros de autismo respondem bem. Mas sempre? Não, isso é assim, você está lidando com aprendizagem no cérebro, né? Então existe uma parcela, e outra, você está lidando com ciência. Ciência é uma aproximação da realidade. Tem garantia que toda a condição que eu falei aqui vai responder e vai ter o resultado? Não. E também a gente precisa ver o quanto a gente vai conseguir andar, porque muitas vezes tem um limite para aquele ser humano. E isso é de cada um. Entendi. E assim, isso, as pessoas têm que entender, não é? Que isto é um tratamento, de fato, honesto. Porque eu não estou propondo e nem prometendo um milagre. Sim. Eu tenho condição de levar isto aqui a uma recuperação. O quanto, nós vamos descobrir juntos. Não tem como de saída você saber. Entendi. Tem algum caso que você já tenha tratado que tenha te emocionado assim? Todos vários, devem ser emocionantes, mas assim, me dá exemplo de um. Vários. Até olhando aqui para as canecas, né? Que a mãe, no final do tratamento, fez uma caneca com... Gratidão, eu vi. Com um bonequinho com o meu rosto. E escrito gratidão. Eu vi. Você viu isso? Está lá no Instagram. Está no Instagram, eu vi. Pode olhar lá, que está lá tá ela lá. E elas, assim, essa mãe é uma querida. E a menina, quando chegou para mim, realmente ela não falava, ela tinha sérios comprometimentos na parte de socialização, essa parte toda. E hoje essa menina, a Fono, quer fazer dela um case. Que bom. E assim, a menina, e aí entra essa coisa do que emociona. Tô arrepiando. Mas é de arrepiar mesmo. Ela virou para a mãe e falou que lembrava de quando ela tinha as dificuldades que tinha, que ela não tem mais. E hoje essa menina é high performer na escola. Então, aí você fala É assim, emocionante. E tinha um diagnóstico de autismo. Uau. Pergunta que não quer calar. Lá vem plano de saúde. A gente estava conversando ali que antigamente, né, alguns tratamentos, algumas terapias, fisioterapias, inclusive, plano nem cobria. Como é que funciona isso? Continua não cobrindo. Continua não cobrindo. Infelizmente, isso é assim, porque eles não reconhecem como uma terapia que seja passível de cobertura deles. Para eles não é interessante, na verdade, Eu né? acho que é isso. Só para deixar claro aqui. Agora a gente falando de você, assim, o que tem te mantido mais inspirado ultimamente? Bom, olha, eu acho que projetos novos que eu estou sempre estudando e tocando, sem dúvida, me animam muito.
Eu acho que poder hoje estar cada vez mais aprimorando esse ferramental e levando resultados com cada vez mais, é incrível isso, mas cada vez mais, e aí eu acho que a componente do clínico também, né? Mas de fato, de estar produzindo resultados com um nível de eficiência e eficácia cada vez maiores. Então eu mesmo tenho me surpreendido às vezes de alguns resultados que eu tenho conseguido com muita rapidez, entendeu? Então isso tem me animado muito e me anima muito agora que eu estou começando a focar o desenvolvimento de alta performance. Isso aí é uma coisa que me anima sobremaneira, mas dentro de uma perspectiva que engloba essa questão de sentido e propósito, né? Que eu entendo o seguinte, a pessoa me procura, ela está um quadro depressivo, uma ansiedade, um déficit de atenção, o que for. Depois que você ajustou isso, tem como ir além? Porque você passa a operar no teu melhor dentro de uma condição de neurotipicidade. Tá. Né? E uma coisa importante, a gente treina o que está descompensado aí para uma neurotipicidade, mas aquilo que é de excelência, claro, isso isso ninguém mexe, tá certo? A pessoa mantém a excelência dela. Nós estamos lidando com circuitos neurológicos que estão comprometidos no seu funcionamento. Mas depois que você fez esse ajuste... E aí? E aí? Tem como ir em alta performance? Sim, existem padrões neurológicos de alta performance. E aí, criatividade, uma série de coisas que você sim tem como treinar. No Oriente, quando a pessoa chegava para treinar, começava sempre, se fosse numa tradição hindu, começava com o trabalho de chão, yoga, essas coisas. Se fosse numa tradição chinesa, por exemplo, ou japonesa, começava com artes marciais. E depois, quando o mestre olhava e via que aquele discípulo tinha prontidão, o que é isso, né? O cérebro dele com o yoga, por exemplo, porque o yoga, o que ele faz, ele na te verdade? Prepara, né? Mas por quê? Na verdade, o yoga, se você fizer o yoga por 20 anos, é provável que você consiga corrigir muita coisa no teu cérebro. Porém, aí é que tá, né? O que acontece é que as pessoas não entendem, é que alguns padrões de fato não vão corrigir. Mas o que é o yoga? O yoga nada mais é do que um treinamento que equilibra a atividade do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E isto, aí é o caminho inverso. A gente não falou que desregula daqui para cá, na ansiedade, por exemplo, para levar ao pânico. A partir do momento que você regulou aqui, isto começa a equilibrar todo o funcionamento bottom-up, de baixo para cima. Então, você vai, de fato, fazendo esse ajuste e em algum momento você chega numa atividade equilibrada o suficiente para você entrar com o quê? Meditação. E por isso que eles entravam com meditação depois. Na sequência. Entendeu? Porque primeiro você precisa fazer esse ajuste para você entrar com isso aqui. Neurofeedback permite você otimizar, você não precisa ficar anos trabalhando num caminho desse, você fica meses, você corrige isso aqui e aí você consegue entrar com meditação. Só que não é uma meditação qualquer, é meditação com base em ondas cerebrais. Você medindo as ondas cerebrais, porque existem mensurações feitas da atividade de yogis, swamis, mestres, o que eles produzem, a atividade neurológica deles, isso foi medido. Então, você tem como treinar isso. É um tipo de meditação específica? Por exemplo, eu faço meditação transcendental há muitos anos. É algum tipo de meditação específica que a pessoa tem que fazer?
Não, é o que... e aí você vê como a gente sempre dá a volta, e Piaget diria, né, que a gente se desenvolve numa espiral em que a gente passa pelo mesmo ponto. Eu falei para você que eu tinha entendido que teta era um problema muitas vezes e que treinar a meditação... Então, o que eu fiz? Eu voltei, reconstruí o meu trabalho em cima da correção desses padrões neurológicos, porque eu entendi que eu precisaria primeiro ter aplainado a estrada para poder acelerar com o carro nela. Ou seja, uma vez que eu sei que eu tenho um cérebro que as descompensações funcionais foram corrigidas, eu posso entrar aí sim com meditação e eu sei que eu não estou promovendo padrão neurológico de patologia. Que eu não estou promovendo um teta que não deveria, que está lá como um lobo em pele de ovelha. Mas não faz mal meditar. Não, Sim. não é isso, né? Mas você sempre, se você tiver um quadro desses, pode ser, também não tem garantia, mas é legal você poder fazer um mapeamento, fazer uma análise da tua atividade neurológica, entender o que se passa, ver se você tem queixas clínicas específicas, tratar isso antes de você querer partir. É assim, você não vai você não vai querer fazer maratona se você ainda está sedentário. Sim. Vamos primeiro te botar para andar, essa coisa toda, lá na frente você vai fazer maratona. Entendi. Então, você é autor de 3 livros, Arquitetura do Eu, Para que Medicação e um último que eu amei, que é Saúde Mental Sem Medicamentos para Leigos. Quer contar um pouquinho, brevemente, de cada um desses? No Arquitetura é quando eu de fato apresento o trabalho tanto de neurofeedback quanto de meditação. E ali eu falo de estados expandidos de consciência também, eu falo um pouco das assinaturas neurológicas que eu mencionei aqui, da doutora Margaret Ayers, e essa coisa toda. Então ali é um livro que eu digo que é o livro que eu queria ter escrito e que eu queria ter lido quando eu comecei. Porque ele dá Abre a mente. ele te dá uma noção do que é tudo isso, né? Aí Para que Medicação é um livro em que eu mostro os resultados desse trabalho com diferentes condições. Então é interessante ver, né? E você tem os mapas, as tomografias funcionais e tudo, casos clínicos reais. No Saúde Mental Sem Medicamentos, para leigos porque é para a série Para Leigos, que é a For Dummies americana. Eu ia te perguntar, é da For Dummies? Sim. Porque eu vi até a capa e tal, é igual. Sim, que bacana. É da For Dummies. Então, eu posso dizer que é um orgulho, um privilégio. Então tá lá nos Estados Unidos também, traduzido em inglês? Não, não que eu saiba, porque alguns títulos ficam na língua em que eles são traduzidos, outros eles levam, eu não sei qual é o critério para isso, mas pertence a For Dummies, sem dúvida. E é super, assim, realmente é motivo de orgulho para mim ter sido convidado para escrever nessa série. E é um tarugo de 440 páginas. Uma leitura. Com muita fundamentação científica. Só dessas 440, 40 são só de referências bibliográficas. Em que não tem um parágrafo que você não tenha um estudo que eu estou referenciando para fundamentar aquilo que eu estou dizendo. E ali eu explico a questão das medicações, eu explico tudo isso um pouco que a gente conversou, né? Como é hoje a neurociência moderna, a organização do conectoma humano, que é a organização em circuitos neurológicos, as grandes redes no cérebro, as redes funcionais e tal, e depois que eu dou toda essa introdução, aí eu entro em neurofeedback, e aí eu vou explicar neurofeedback, Z-score neurofeedback, e mostrar mais resultados ainda, clínicos, e é muito legal porque aí vira uma parte mais prática, porque aí tem
eu conto a história do paciente, como é que ele chegou, quais eram as dificuldades, mostro os mapas, mostro os exames e depois o resultado, depois do tratamento, é muito legal. Que bacana. Agora a gente falando um pouco... E mais uma coisa importantíssima, que não pode passar sem mencionar. O prefácio desse livro é escrito pelo Dr. Robert Thatcher, que foi um dos meus professores nos Estados Unidos, e ele foi professor de Departamento de Psiquiatria da Universidade de Nova York, e foi diretor do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos. Foi ele que cuidou da chegada de toda a parte de neuroimagem e adoção pelo Instituto de Saúde Mental na década do cérebro. Então, assim... um super profissional, né? Então, para mim, é um privilégio ter alguém do calibre dele, que esse é o termo, né? Te dá tipo aval ali, né? Exatamente. Gente, eu não trago aqui qualquer pessoa, não. Vocês estão brincando? Agora, falando do Léo, ser humano Léo, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Aqui é como se fosse a sala de estar na minha casa. E aí a gente conta um pouco da trajetória da pessoa, o que a pessoa faz. Eu acho que isso... a gente tem muito pouco tempo para contar no detalhe tudo o que o teu trabalho proporciona, mas eu acho que aqui já deu para dar um cheirinho, né? Uma degustação. Do que o neurofeedback é capaz de fazer, e eu acho espetacular. Eu adoraria que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de tratamento. Mas o Léo é marido, é pai. Como é que é o Léo pai? Eu tenho um filho e meu filho ele também é um paciente neurológico, né? Meu filho teve um problema de formação no cérebro. Isso para mim, lá atrás, muita gente acha que eu entrei nisso por conta do meu filho, não é o caso. Porque eu já estava antes, né? Mas, então eu também tive a oportunidade de trabalhar com meu filho, produzir o que foi possível produzir, porque ele tem um problema de formação estrutural mesmo no cérebro, um negócio que não é uma coisa qualquer, né? Então, mas ele ama meu filho e procuro dar a ele, sempre que eu estou com ele, uma sinalização de amor, do quanto ele é amado, e isso que importa, né? Que bacana você como pai, né? E como as coisas na vida funcionam, que você falou, né? Parece que tudo vai encaixando. Sim. E a gente não vê durante o processo, mas a gente vê no resultado de você poder tratar o teu próprio filho, né? E conseguir que ele chegasse no melhor que ele poderia chegar dentro das condições dele. Sim, sim. E é assim, eu digo que todas essas crianças que eu trato, né? Um pouco, eu acho que eu falo assim, eu tenho meu filho, mas eu tenho muitos filhos. Com certeza. Porque tem mãe que volta depois de 10 anos, porque só no endereço que eu tô há 25 anos. Então, assim, pergunta, se não voltam para ver como é que está o filho que eu tratei? Voltam? Volta! Sério? Outro dia, isso... Filho, ela chega, doutor Leonardo, que ela é toda assim, né? Doutor Leonardo, vim aqui para você ver, olha ele aqui e tal. Demais. E aí, assim, o garoto já crescido, 16, 17 anos, tá lá no adolescentaço e tal, e chegou para mim, era desse tamanhinho, não falava, tinha um diagnóstico de autismo, não sei mais o que, hoje em dia estava já estudando, indo para a faculdade e tal. Aí ele lá, você lembra dele? Ele olha assim, não. Mentira! Ai, gente, muito bom. Mas é uma delícia, né? Que demais. Então é isso que é bom. É isso, eu acho que essa é a grande recompensa, né? Essa coisa de fazer a diferença. E o Léo amigo, assim, se tivessem que descrever o Léo em 3 palavrinhas, assim, como amigo, como teus amigos te descreveriam? Olha, como eu espero que eles me descrevam. Eu conheço alguns, hein, gente? Depois eu posso perguntar. Sim, olha, eu com certeza um amigo fiel
eu talvez, com certeza, eu poderia estar mais presente na vida dos meus amigos, mas assim, eu procuro cultivar as minhas amizades de uma forma que elas entendam que o fato de eu muitas vezes não estar tão presente quanto eu gostaria, porque minha vida é desse jeito, Sim. Essas pessoas não deixaram de estar no meu carinho, na minha consideração, não deixaram a amizade. Tem amigos. Não muda a amizade, sim, né? sem dúvida. Eu tenho amigos que moram em outros estados. Essa coisa de você simplesmente ligar, dar um oi, ok, isso faz parte também. Eu tenho amigo que mora na Europa, gente que eu falo eventualmente, e às vezes fico meses sem falar, e não quer dizer que eu deixei de ser amigo, Claro. entendeu? Então, assim, mas eu sou um amigo fiel, sem dúvida, um amigo que as pessoas sabem que é amizade para valer com A maiúsculo, que podem contar comigo sem dúvida, e que eu acho que sim, elas podem dizer que desfrutam e têm o prazer da minha amizade. Isso eu não tenho dúvida. Não, nem eu, também não tenho. E aí, Léo, assim, daqui a uns 5, 10 anos, onde você se enxerga, assim, nesse mundo profissional seu, com o IA aí no mundo chegando, esses avanços tecnológicos? Olha, eu até te digo, eu com certeza vou estar envolvido com isso que eu faço. Não tenho dúvida. Provavelmente já implementando essas outras coisas que eu falei. Uhum. Mas eu tenho humildade o suficiente para não arriscar e querer dizer como é que isso vai estar acontecendo, porque se me mostrassem há 10 anos que eu ia ter o nível de ferramenta que eu tenho hoje para fazer as análises que eu faço, eu ia olhar e dar risada e falar, Impossível. Você pirou, porque isso é ficção científica, né? Porque hoje a gente faz tomografia funcional em consultório e olha a atividade de redes em tempo real. Você está brincando? Não é brincadeira. Né? Você vê o cérebro em pleno funcionamento para você entender isso e como sem ter isso que abrir se a cabeça. modifica. Exato. Então, mas é isso. Eu acho que eu me vejo sim na minha área. Com certeza. E para pessoas que, assim, como você se rendeu aqui ao bate-papo comigo, né, ao Renda-se, se você tivesse que dar um conselho para a pessoa que tá aí com medo, tá sem saber o que fazer, seja na vida pessoal, na vida profissional, algum conselho, o que você daria? O que você diria, na verdade, né? Acho interessante o Renda-se. Renda-se, né? Você sabe que as pessoas chamam de renda, né? Então, sim. Venha se render a mim. E olha, recomendo a quem quer que venha, que ela convide, venha, porque, puxa vida, além de muito simpática, o programa é muito bacana. Então, que bom, fico feliz. Muito obrigado pelo Obrigada a convite. você, imagina. Qual é a pergunta, então, de novo? Se você tivesse que dar um conselho para alguém. Um conselho. Eu acho que seja fiel às suas convicções, né? E cultive valores que reflitam no mundo aquilo que você gostaria que o mundo refletisse para você. Tudo que vai e volta. Né? Eu sempre termino o podcast com um presentinho, que é um livro. Eu sempre dou um livro no final do podcast. Esse livro é do Deepak Chopra. Eu adoro, já li vários livros dele, que chamam O Poder da Consciência. Falei, não sei se ele vai gostar, porque você dá um livro para um autor é outra história, mas eu espero que você goste. Eu recebo com muita alegria, gosto de Deepak Chopra. Ele te agradeço. Vindo pro Brasil. Não estou sabendo. Vou te passar. Bacana. E queria te agradecer imensamente, não só o presente, mas a oportunidade mesmo de estar aqui. Eu que te agradeço por você é uma querida, você conduz, eu já fui entrevistado por algumas pessoas, eu gostaria de dar esse feedback para você.
Você conduz a entrevista de uma forma muito agradável, que facilita para quem está sendo entrevistado, que dá a condição da gente desenvolver as ideias e tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ah, Léo, não, gente, aí para mim, assim, eu não sou jornalista, né? Mas eu faço isso aqui por amor mesmo. Sim. Eu amo falar com as pessoas, eu tenho curiosidade e eu sempre trago pessoas aqui que eu acredito que podem ajudar quem está ouvindo de alguma forma. A gente sabe que saúde mental é uma coisa extremamente séria, né? Eu acho que eu tenho, assim, pavor quando a pessoa fala assim, ai, depressão é besteira. Não, não é besteira. Então, acho que é uma coisa que tem que ser falada. Hoje em dia, graças a Deus, a gente cada vez tem falado mais sobre isso, mas trazer uma pessoa como você aqui, que é capaz de ajudar pessoas nesse nível, para mim, tendo vários casos dentro da minha própria família, de pessoas que passam por esse tipo de transtorno, né? É muito gratificante. Eu fico muito, muito feliz, muito orgulhosa de ter o privilégio de ter você aqui comigo. Que diz muito da pessoa que você é. Muito obrigada. E parabéns. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por mais um episódio. Me falaram aqui que eu tenho que pedir, eu acho muito chato, mas eu vou pedir para vocês curtirem, seguirem o nosso canal, darem seus feedbacks lá. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigada e até o próximo.